Olá, pessoal, bem-vindos ao site quadro.com.br. Olá também quem nos assiste através do YouTube. Nós vimos aulas sobre células, né, onde nós falamos sobre as células procariotas e eucariotas e também as funções das organelas que compõem aí as células eucariotas, né? E nós sabemos que algumas células, né, compõem um organismo vivo, uma única célula compõe um organismo vivo, o organismo unicelular, mas a maioria dos organismos vivos são compostos aí por várias células e que essas células interagem entre si formando os tecidos. E é sobre os tecidos que nós vamos dar início a uma sequência de várias aulas, tá? Onde nós vamos especificar aí cada um dos tecidos que compõem os organismos multicelulares. O fato de os organismos serem multicelulares, né, pode ter sido um fator de sucesso para a sobrevivência desses organismos, uma vez que as células dividem, né, elas não precisam crescer tanto e elas podem aí dividir as várias funções, dividir o trabalho no organismo, tá? Seguindo aqui a organização, os tecidos, né, vão se unir e compor os órgãos. Esses órgãos, né, dão origem aos sistemas, né, como o sistema digestivo, o sistema respiratório, e um conjunto desses sistemas vai dar origem, então, a um organismo, a um ser vivo, tá bom? E o primeiro tecido que nós vamos trabalhar é o tecido epitelial. Provavelmente nós teremos duas aulas para falar somente do tecido epitelial, sendo que eu vou fazer também uma aula só para falar sobre a pele, um órgão que é formado por tecido epitelial, tá bom? Então, olha só, o tecido epitelial é dividido em dois tipos, o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Esses tecidos juntos vão desempenhar funções importantes como proteção, percepção de sensações, absorção e secreção de substâncias, tá? Daqui a pouco nós vamos relacionar cada uma dessas funções a um tipo de tecido. E nós vamos iniciar então pelo epitélio de revestimento. A característica desse epitélio, né, e também de todo o tecido epitelial, tá? É que as células são muito próximas, elas estão juntas ali uma das outras e existe pouca substância intercelular. Então, existe pouca substância entre as células, justamente porque a membrana de uma célula está muito próxima à outra, a célula adjacente, tá? E é um tecido, por isso, né, avascular. Como as células estão muito próximas, não é possível atravessar ali por entre elas os vasos sanguíneos, tá? Sendo avascular, essas células são nutridas através de uma estrutura que é a lâmina basal. Aqui eu tenho uma fotinho, ó, aqui em rosa nós temos as células e logo abaixo da célula a lâmina basal, essa estrutura aqui em azul, que é formada por tecido conjuntivo, um outro tecido que nós vamos estudar posteriormente. Então é a lâmina basal que vai nutrir as células do epitélio de revestimento, tá? Justamente porque ele é avascular, os nutrientes não circulam por entre as suas células. O epitélio de revestimento pode ser classificado de acordo com a forma das suas células, desculpe, de acordo com o número de camadas, tá? Ele pode ser simples, quando somente uma camada de células forma o tecido. Aqui vocês têm um exemplo de um tecido de epitélio simples, tá? Tá vendo aqui só uma camada, que é essa rosinha. Nesse aqui também é só uma camada, ó, tecido simples. Ou ele pode ser estratificado, né? Nessa imagem aqui de microscópio, ó, uma imagem de microscópio óptico, vocês veem aqui, ó, esses pontinhos pretos mais escuros, né? Esses pontinhos mais escuros são os núcleos celulares e a porção rosa o citoplasma. Então, vocês veem aqui, ó, um tecido formado por várias camadas, né? Tem até aqui o comprimento, ó, de das camadas, tá? Então, tecido formado por várias camadas
várias camadas de células que nós vamos chamar de tecido estratificado, tá? E o tecido pode ser classificado também de acordo com a forma dessas células. Ele pode ser pavimentoso, né? A célula é mais achatada. Ele pode ser cúbico, quando as células são mais quadradinhas, né? São de formato cúbico. E ele pode ser prismático, como esse aqui, ó, que as células são mais compridas, tá vendo? São mais alongadas, ok? Ah, só lembrando, existe um tipo de tecido simples que ao microscópio ele parece ser estratificado, mas na verdade não é. Então ele recebeu o nome de pseudo-estratificado. Geralmente, os tecidos simples estão associados a células a órgãos de absorção, né? Por exemplo, lá no intestino delgado, onde acontece a absorção de nutrientes, o tecido precisa ser simples para facilitar aí a passagem de substâncias, né? E o tecido estratificado geralmente está associado aí a órgãos de proteção, como a pele, por exemplo, né? Um tecido de proteção, então ele é estratificado porque quanto maior o número de camadas, menor vai ser a chance aí de uma bactéria, por exemplo, atravessar e penetrar o organismo, ok? Bom, vamos terminar essa aula por aqui e nós continuamos a falar de tecido epitelial na próxima aula. Um abraço.